Tá gravando. Muito boa noite, membros do Clube de Realizadores. Eu estava com muita, mas muita saudade de vocês. Estamos agora num formato de webinar e não de reunião, como eram antes. Mas quem quiser falar, quem quiser comentar, é só colocar aqui no nosso bate-papo, que eu tô sempre de olho. É isso, tô feliz demais de estarmos aqui, empolgadíssima, totalmente formiga atômica, trouxe coisas legais e hoje nós vamos falar sobre podcast, motivos para fazer o seu e os primeiros passos. Infelizmente, não dá para eu mostrar todos os mínimos detalhes, do tipo, clica aqui, depois clica acolá, depois clica ali, porque são muitos detalhes, a gente não conseguiria fazer isso nessa aula. Mas quem é aluno do Realize, por exemplo, vai poder acessar o conteúdo que eu coloquei lá quando quiser. E lá tem realmente todos os detalhes de onde clicar lá. E foi onde eu mostro exatamente como eu fiz o meu podcast, que até hoje só tem um episódio que eu fiz para mostrar lá no Realize. Como que faz o seu. Com os equipamentos mais básicos que você pode ter, assim. Hoje, se você tem um celular, se você tem um smartphone, então você já consegue fazer o seu podcast. Ah, mas não é lá a super qualidade? Tá bom, beleza, mas nada te impede de fazer com o que você tem. E fica bom, não fica uma tragédia, não. Que mais? Eu, depois da sugestão dos membros do clube de fazer uma aula sobre podcast, eu fiquei muito animada de voltar a fazer o meu. Eu tive que fazer escolhas de mídia e não tinha escolhido o podcast. Então, eu sei fazer o podcast, colocar lá o que fazer e tudo mais, mas eu não desenvolvo o meu porque eu optei por focar em outras mídias. Afinal de contas, eu sou só uma, não dá para estar em todas as mídias ao mesmo tempo. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que vale a pena, sim, se você se identificar com o formato, fazer o seu podcast. E eu quero voltar a fazer o meu, a ter mais episódios. Aqui nós temos a Camila, a Gabi, a Nath, a Silvinha. E a Silvinha tem um podcast, que é o Inova Talk. Né? Ela produz, faz eventos pelo Brasil, principalmente no Recife. E esses eventos são gravados e com a gravação é feito podcast, né? É isso? É isso, Inova Talk. Tem mais alguém aqui que tem podcast? Se puder colocar aqui no bate-papo. Se quem tem um podcast no ar, além da Silvinha. E quem tem interesse em montar um podcast. A Juliana nunca fez, mas tem vontade de fazer. Beleza. Alguém mais gostaria de experimentar? Ah, que legal! Nath, Ju, o podcast de vocês seria sobre o quê? Ah, Gabi também. Legal. Gabi também. Vocês já pensaram ou ainda não tem um tema? Já teria um tema? Se o podcast de vocês começasse hoje, vocês já saberiam do que vocês iam falar? Ou teria alguma marca específica? Enfim, ou não? A Gabi quer fazer sobre futebol feminino. Que legal. A Camila tem muita curiosidade em saber sobre o podcast, que ela usa lista de transmissão em áudio no WhatsApp, que é uma coisa bem diferente, mas é áudio também, de alguma forma. Beleza. A Nath ainda não tem um tema definido. Avanço das novas tecnologias, a Ju gostaria de fazer. Que legal, gente! Muito bom! Camila poderia, de repente, falar sobre psicologia, sobre saúde, bem-estar, emagrecimento, que já é a aula dela, né? A aula dela, ó, a área dela. Bom, fiz aqui alguns slides e aí eu vou contar com o amém da nossa especialista em PPTs aqui, a Nath Barbosa. A Nath vai me dando algumas dicas depois de como é que eu posso
melhorar a estética dos meus slides. Mas fiz pensando sempre, eita, a Nath vai assistir essa aula, tenho que caprichar bastante. De qualquer forma, ainda tem muito a melhorar. Nossa musa dos PPTs. Cadê? Vou compartilhar minha tela com vocês. Maravilha. Não pode dar spoiler. Pronto. Ok. Bate-papo. Olha, quase ganhei um elogio aqui da nossa musa dos PPTs. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, acabei de ver um erro aqui, inclusive. Depois de 2 pontos não é letra maiúscula, letra minúscula ali de motivos. Mas aí, me perdoem no caminho, certo? Vamos começar, vamos falar aí sobre o nosso tema de hoje, podcast, motivos para fazer o seu e os primeiros passos. Então, essa aula é bem voltada para quem não tem um podcast e quer começar e não sabe como fazer, ou o que precisa. Será que precisa muita coisa mesmo? Por que é que você não faz, criatura? Certo? É isso. A gente, como um clube de realizadores, eu acho que em todas as aulas, o que se incentiva, antes de tudo, é a realização, é o desejo por experimentar. Ah, Verônica, mas eu não sei se eu vou ter fôlego para continuar o podcast, eu não sei se eu vou continuar, eu não achei um tema. Não importa. Quando você decide fazer o primeiro episódio, mesmo que seja um episódio falando sobre não ter temas para podcasts, ou uma conversa sobre isso, ou uma apresentação de 1 minuto que seja, esse primeiro episódio do seu podcast vai te dar a experiência de já ter feito um podcast. E isso é muito realizador. Você não precisa saber tudo agora. Você precisa ter esse fogo dentro de você para experimentar como uma brincadeira, ok? Beleza. A Silvinha tem um pupilo, uma pessoa aí que ajuda ela na edição e na parte mais técnica do podcast. Mas eu recomendo muito, Silvinha, que você aprenda a fazer para não depender também de outras pessoas. É muito bom quando as outras pessoas nos ajudam. Mas quando essa pessoa não puder de alguma forma nos ajudar, é sempre bom a gente saber como fazer. Certo? Certito. Então, pode o quê? Que diacho é isso? Eu sei que todos vocês aqui já têm uma ideia do que seja podcast. Inclusive, muitos já pesquisam, já ouvem, já fazem e tudo mais. Mas a gente tem que começar explicando o que é o podcast. Certo? Olha aí. Mais ou menos aprovada aí a apresentação, os slides PPT, hein? Tamo indo, melhorando. Tô te falando, Silvinha. Pensei na Nath. Falei, faz muito tempo que eu não faço uma aula com uma apresentação para vocês, então tá tudo certo. Uma pergunta bem boba aqui de um parênteses. Vocês conseguem ver a minha apresentação e me ver também? Vocês conseguem ver a minha cara e ver a apresentação também, né? Beleza, show. E o que é o podcast no final das contas? O podcast é como um programa de rádio, só que é um conteúdo sob demanda. Você baixa um aplicativo de ouvir podcasts no seu telefone e você começa a ouvir episódios. Podem ser episódios de 5 minutos a episódios de, 2 horas ou mais. E é isso, assim, basicamente. Então, é um conteúdo de mídia, que eu coloquei aqui de uma forma mais bonita, né? Um conteúdo de mídia em áudio, transmitido via RSS. Então, significa isso, assim, você vai hospedar em algum servidor de áudio, que a gente chama, igualzinho um site, por exemplo.
No site a gente precisa de uma hospedagem. No caso do podcast também, a gente precisa colocar o nosso áudio em alguma plataforma para que as pessoas acessem, ok? Então, no final das contas, é um programa de rádio que tem diversos formatos. Então, pode ser um formato de entrevista, pode ser um formato de opinião, pode ser um formato de que mais? Mesa redonda, com vários convidados. Então, dá para fazer realmente de várias formas. Sempre com áudio, óbvio. Show? Beleza. Então, eu trouxe alguns números aqui para a gente ter certeza se isso vale a pena, não vale a pena. E eu acompanho os números do podcast, cara, há muito tempo. E há uns de 3 anos para cá, realmente teve uma explosão de usuários, de quem ouve podcast. É claro que pode ser que tenha vindo num crescimento muito maior do que 3 anos, mas do que eu tenho reparado, 3 anos atrás, muitas pessoas nem sabiam o que era podcast e hoje são ouvintes fiéis, né? Então, o que aconteceu? Dá pra gente colocar números aqui, falar um pouquinho de podcast? Dá. No Brasil, de 120 milhões de internautas. Hoje, isso é um dado de 2019, tá? 2019, 40% dos internautas já ouviram podcast. Isso é um número muito grande, muito grande. E que 3 anos atrás não era nada parecido com isso. Desses, 19% são ouvintes fiéis, são pessoas que estão o tempo todo ali ouvindo os novos episódios. Isso é muito blow my mind. Tem muita gente fazendo isso. E a gente não pode deixar isso de lado. Até porque todo mundo aqui, eu acho, que viu que apesar da Globo apesar da Globo já ter feito podcast desde anos atrás, ela fazia podcast, agora ela resolveu realmente entrar com tudo e fazer muito propaganda desse novo formato, que é o caso do podcast O Assunto, da Renata Lopretti, jornalista Renata Lopretti, não sei se vocês estão acompanhando. A Globo deu quase 7 minutos de Jornal Nacional falando sobre podcast, do que é, como usar e tal. Claro que a Globo estava divulgando os produtos dela, mas considerar que a principal emissora do país, no horário de pico, ensinando ao povo sobre podcast, é muito, mas muito grandioso, tá? Então, é um sinal, assim, de que, putz, não tem como a gente escapar de podcast. A Silvinha tá falando que o primeiro podcast que ela tinha ouvido foi o Cartas Faladas, uma produção do Cássio. Olha que legal, que foi uma produção do Cássio no Realize. Isso, então a Juliana complementou aqui que todos os dias a Globo tá fazendo chamada para podcast do dia. E tá fazendo um estardalhaço, principalmente sobre esse da Renata Lopretti. É o principal que eles estão investindo. E por que a Globo resolveu fazer isso? Porque a Folha tem um podcast muito parecido, chamado Café da Manhã, e que tá fazendo muito sucesso. Como que a Folha tem e a Globo não tem, ou não tá incentivando tanto esse formato? O bom dessa história é que, por exemplo, diferentemente de televisão, que nem todo mundo pode fazer, por exemplo, eu não consigo montar uma televisão para concorrer com a Globo aqui no meu home office, certo? Não. Agora, a Globo está concorrendo com pessoas que fazem podcast pelo celular. Tá concorrendo com pessoas que já fazem podcast há muitos anos com um estúdio ou em casa e que realmente faz diferença, sabe? Isso é brilhante, certo? Então esse é um puta motivo para começarmos a fazer
podcast. A Silvinha fazer mais ainda, a Camila, a Ju, a Gabi e a Nath começarem com o primeiro episódio, porque eu tô doida pra ver o primeiro episódio, ouvir o primeiro episódio de vocês, e eu como um incentivo para que eu continue a fazer. Né? Então, esses dados que eu acabei de falar, sobre 40% dos internautas já terem ouvido e 19% serem ouvintes fiéis, é uma pesquisa do Ibope, publicada na revista Piauí, neste ano, em janeiro, certo? E na gringa? Como é que tá na gringa, gente? Nos Estados Unidos, de acordo com números do eMarketer, as receitas de anúncios publicitários para podcasts vão crescer 110% até 2020, chegando a 659 milhões de dólares. Segundo o estudo, a audiência desse tipo de mídia no país chegará a 76,4 milhões agora em 2019. Socorro! Hashtag socorro! Esses números são muito grandes na gringa. E aqui no Brasil tudo demora muito a chegar. Mas quando chega, vai chegar bombando tudo. Na verdade, já chegou. Né? Agora com a Globo entrando no jogo, explicando para o povo no horário do Jornal Nacional o que é podcast, é uma puta oportunidade. E uma oportunidade de fazer dinheiro também. Afinal de contas, nos Estados Unidos, esses 659 milhões de dólares em receita publicitária vindo de podcasts, com certeza é um número que a gente não pode desconsiderar. Certo? Olha que número interessante que eu trouxe para vocês. No último balanço divulgado pelo New York Times, referente ao primeiro trimestre de 2019, o podcast ajudou a elevar a receita de publicidade online do jornal em 19%. O quê? O quê? É isso aí, cara. Não dá mais para você ser só impresso, ou só TV, ou só vídeo no YouTube. Entrar com uma mídia nesse formato de podcast para um jornal e olha, um jornal aumentar a receita já é difícil hoje em dia. Então, aumentar a receita com podcast em 19% é um número muito alto. Né? Isso só no primeiro trimestre desse ano. É um ponto que a gente precisa realmente considerar. Bom, eu trouxe alguns motivos para vocês montarem o podcast de vocês. Inclusive, por exemplo, o podcast da Silvinha, que ela pega a gravação dos encontros presenciais e faz o podcast, poderia ir além. Não sei, se quando a Silvinha entrasse de férias do trabalho dela e ela quisesse, por exemplo, convidar pessoas e gravar conversas com essas pessoas com o tema do InovaTalk da casa dela e construir o podcast do InovaTalk não só pegando as gravações dos encontros, mas também ela fazendo o próprio podcast, porque dá para você convidar pessoas remotamente. Ela pode gravar na casa dela e convidar pessoas de outros lugares para poder... Ah, tá. Foi mal, gente. Eu falei errado. A Silvinha me corrigiu aqui falando que ela grava depois com os convidados, que não é direto lá dos eventos presenciais, não. Então ela já faz isso pra caramba. É algo que é relativamente muito, entre aspas, simples de fazer. Então dá para aproveitar, dá para ter conteúdo, dá para fazer muita coisa. Certo? Motivos para fazer o seu. Vale aí para Nath, para Gabi, para Ju, para Camila. É uma das mídias que mais crescem no mundo. Fato. Cresceu assim muito mais que o Twitter, por exemplo. O Twitter ficou estável e o podcast cresceu bastante. É uma forma de fazer marketing pessoal, sim, tá? Porque você tá lá falando, você tá produzindo, você tá criando, as pessoas vão falar de você de alguma maneira. E quanto mais você faz, né, de uma forma constante, então
Isso vai te dando uma imagem, vai criando um marketing pessoal para você. Motivo número 3, isso te dá networking. Como? Com convidados. Se você chama outras pessoas para participarem dos seus episódios, isso tem uma troca de audiência muito forte. Né? Você consegue falar com muitas pessoas e é uma desculpa perfeita para falar com quem você quiser. Tem alguém que você é fã aí? Manda uma mensagem pro cara, pergunta se ele não quer participar do seu episódio tal e tal e tal. É bem legal isso. Então, você trabalhar com convidados no seu podcast é uma forma muito legal de fazer network. 4, tem baixo custo. É claro que tem equipamentos que são caríssimos para fazer podcast, mas, cara, como eu disse, começar, vai no teu telefone, vai no teu celular, que você vai conseguir fazer, tem baixíssimo custo mesmo, tá? 5, tem mercado. É um formato que já chegou para ficar, tá sendo explosivo, tá crescendo pra caramba, mas ainda tem muito oceano azul para mergulhar, ainda tem muito espaço, ainda tem muito mercado, não é algo saturado. Tem a podosfera tá esperando que você entre e fale sobre seu assunto. Tipo, agora, imediatamente. Porque se a gente demorar mais, isso talvez já dê uma sensação de estar saturado, né? Então, mas por enquanto tem mercado, tem abertura, tem como fazer. Certo? 6, alcance móvel. Nem todo mundo está na frente do computador, mas praticamente todo mundo está na frente do celular. E as pessoas ouvem podcast fazendo Cooper, lavando louça, cuidando das crianças, tomando banho. Todas as atividades elas podem ocupar o ouvido ouvindo o seu podcast na academia. Então, pá, a possibilidade do público ouvir aqui pelo celular é muito, muito legal, né? E 7, você tem um público fiel e comprador. Geralmente, quando você faz com constância, certinho o seu podcast, você acaba cativando um público. Claro que não é todo mundo que ouve, mas tem um público, se o seu podcast for bom, claro, que vai te acompanhar sempre. E o detalhe, comprador. Pessoas dispostas a colocarem dinheiro na sua mão. Como assim, Verônica? Como que esses ouvintes podem colocar dinheiro na minha mão? Segundo a última Pod Pesquisa, que é a principal pesquisa sobre podcasts no Brasil, realizada pela Associação Brasileira de Podcasts, mais de 60% dos ouvintes declararam já ter comprado ao menos uma vez um produto ou serviço anunciado em um podcast. Cara, não sou eu que estou inventando, que eu estou falando. Não. 60% dos ouvintes já compraram algum produto ou serviço anunciado por podcast. Isso é absolutamente forte. É forte pra caramba. E quem entrar nessa onda, principalmente agora, quem já entrou lá atrás, nossa, tá nadando de braçada. Mas eu acho que ainda dá tempo e ainda tem mercado. Bom, agora eu vou recomendar os podcasts que eu ouço. Não são muitos, não são os mais cults, não são os mais famosos, mas são os que eu já ouvi e tem, na verdade, um que eu ouço com frequência. Os outros não são com frequência, eu ouço muito pouco, mas já ouvi e recomendo. Mamilos, inclusive a gente tem dentro do Realize, quem for aluno do Realize, tem uma entrevista com a host do Mamilos, tá? Porque na época que ela me deu a entrevista, elas não eram famosas, ela e a parceira dela, e agora já estão super, 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 super famosas. Quem quiser assistir a entrevista e for aluno do Realize, é só lá no talk show, no nosso talk show, e ouvir aí a entrevista que a gente fez com ela em aula. Cris Bartz e Ju, exatamente. Eu falei com a Cris Bartz nesse encontro que a gente fez pro Realize.
certo? Olha como o Realize tá chique, entrevistando famosos antes de serem famosos. Tem o Divã das Duas, que começou agora, mas que elas me convidaram para fazer um episódio com elas, como convidada, e foi muito legal. Eu tô adorando o trabalho que elas estão fazendo. É a Dani Ribeiro e a Paola Perrotti. Elas são daqui de Brasília e eu gosto muito do trabalho delas. Tem o Serifa Cash, que é da pessoa que mais me incentiva a fazer podcast e é a pessoa a pessoa que eu conheço que mais entende de podcast mesmo, assim, é o André Jonatas. Ele escreve para o jornal Povo, se eu não me engano, pode ser que eu esteja bem enganada, mas ele tem uma coluna só para falar de podcast, e o podcast dele é o Serifa Cash, vale a pena acompanhar. Tem o Boa Noite Internet, que é muito legal também, mas é que eu não ouço tanto, com tanta frequência, mas a Nath ouve bastante, a Silvinha também, eu acho, se eu não me engano. Ok? Beleza. A Silvinha tá falando aí que é bem fã e é assinante do Boa Noite Internet. Muito legal, né? O que eu mais ouço é o podcast da Nova Acrópole, que tem palestras ótimas das minhas mestras de filosofia. Palestras muito, muito boas. Como é que eles fazem da Nova Acrópole? Não é nada super profissional, não. Eles pegam as aulas que já são gravadas para o YouTube, extraem o áudio, colocam uma abertura e um finalzinho e mandam ver, colocam dentro do podcast. Me ajuda muito. Me ajuda muito no meu trabalho de ser um ser humano melhor. Isso tem sido... tem tido um pouco de destaque na minha tentativa de vencer as batalhas mentais. Então, eu estou numa fase bastante introspectiva, de muita realização interna, porque eu sempre fui uma pessoa que realizava para fora, que ia lá e fazia as coisas que outras pessoas podiam ver. E eu entrei numa fase esse ano muito que a minha terapeuta costuma falar, do Pequeno Príncipe. Vocês sabem aquela cena do Pequeno Príncipe que é uma cobra que engole um elefante e ela fica digerindo ali o elefante? Então, parece que eu engoli um elefante e eu tô aqui digerindo as coisas dentro de mim, certo? A Nath está sugerindo Vida de Jornalista, que ela considera excelente, o Astrologuês, e ela diz que também acompanha a Nova Acrópole no YouTube e vai começar a ouvir o podcast. Eu curto bastante o da Nova Acrópole, mas eu sou suspeita para falar. Ele tá me atendendo agora nesse momento um pouco mais, então putz. E claro, tô sugerindo, né, a gente acompanhar o que a Globo tá fazendo no podcast O Assunto da Renata Lopretti. Ok? Pra gente acompanhar aí o que a grande mídia no assunto está falando, está fazendo nesse formato. Primeiros passos, né? Vamos aqui falar de alguns itens, de algumas coisas que a gente precisa para tocar um podcast. Existem 3 momentos. Olha, Nath, e aí? Meus slides estão aprovados? Ou não? Vamos lá. Existem 3 fases nesses primeiros passos. Uma fase de pré-produção do podcast, uma fase de produção mesmo, execução, e de pós-produção. Então, aí eu dividi nessas 3 fases para a gente falar a respeito. Bom, na pré-produção é importante que a gente saiba a diferença de tema e de pauta. Tema é um assunto geral. Do que você está falando? Você está falando sobre tecnologia? Você está falando sobre política? Ou você resolveu falar sobre todas as notícias quentes da semana? Ou você vai falar sobre futebol feminino? Isso é um tema geral. Como que a gente sabe que é um tema? Desse assunto, dá para tirar uns
outros 10 tópicos para fazer um podcast? Dá. Então, esse é um tema. Pauta é o assunto que você vai falar naquele dia. Por exemplo, no caso da Gabi, que vai fazer um podcast sobre futebol feminino. O tema é futebol feminino e o episódio número 1 é sobre a Marta. Marta e mercado, por exemplo, que ela virou garota propaganda da Avon e tal, Pants, Tunts. Dá para falar sobre isso? Dá para chamar alguém para falar? Necessariamente você precisa de um convidado? Não, você não precisa de um convidado necessariamente. Mas se quiser, beleza, é só mais uma opção aí no formato, tá? O formato vai ser uma entrevista, vai ser um texto seu opinando, vai ser uma conversa com o ouvinte, vão ser 2 entrevistados, vocês vão falar sobre o formato, tem um formato de mesa casts e tem um formato roteirizado. O mesa cast é quando você tem convidados e você tem um mediador desses convidados que não necessariamente vai lá e emitir a opinião dele ou produzir um certo conteúdo muito profundo, porque ele vai mediar ali os convidados e querer saber a opinião desses convidados, ok? E tem o podcast que é roteirizado, que aí você vai atrás de pesquisa, você pode pegar ou diferentes áudios, você pode ir pra rua saber a opinião das pessoas e encaixar esses áudios dentro do seu podcast. Então é algo que você tem mais controle do que vai acontecer. O MesaCast, que é o mais tradicional, você não tem muito controle. Você não sabe direito sobre exatamente o que os seus convidados vão dizer, então fica ali aquela coisa bem mais ao vivo. Tá? No MesaCast, você tem um trabalho de pós-produção muito maior do que pré-produção. Apesar de ter um trabalho de pré-produção, porque você vai precisar fazer pesquisa minimamente ali sobre o tema que vocês vão conversar. Mas o roteirizado, você tem um maior trabalho na pré-produção, que é quando você tem que fazer todos esses pesquisas, programas, de repente um quadro, algo nesse sentido. Okay? Outro ponto importante, o nome. O nome do seu podcast, ele é fácil de lembrar? Ele tem uma chance de virar algum bordão, por exemplo, o Boa Noite Internet? Boa Noite Internet virou um bordão ali, né? Quase. Ele é único. Tem que ter o pod, tem que ter o cast no meio, porque, por exemplo, Serifa Cast. Ou então pode alguma coisa. Não necessariamente. Principalmente se você quiser expandir o projeto no futuro, o ideal é que você não escolha um podcast que tenha pod ou cast no nome, tá? Não escolha um nome nesse sentido. Mas se você achar que vai ficar só com podcast mesmo e quiser usar, aí fica à vontade. Tem um Nerdcast, que é muito legal também, que eu acompanho, eu acabei não colocando ali no slide anterior. O meu podcast se chama Pode Realizar. Só que depois que ele já estava pronto, me falaram que ele... Como é que fala? Que quando a pessoa lê, a pessoa pode ler podre alisar. E aí não ficava tão legal. Ficava assim, ó. Pode realizar o nome, e depois me falaram que depois poderiam ler podrealizar. Não, podrealizar. Algo nesse sentido, tipo, de podre, sabe? Ai, que horrível, gente. Enfim, mas foda-se, não vou mudar não. Vai ficar o pode realizar mesmo. E é isso aí. Queria colocar aí o pode na jogada. Quem sabe faço o outro, já que eu só tenho um episódio. E vida segue. Errando, aprendendo, prestando mais atenção nas próximas. Identidade. Você vai precisar ali de uma logo. Você vai precisar de uma logomarca, né? Por exemplo. Então, com grana, você contrata um designer. Sem grana, você tem esse site aí, que é do caramba. Eu acabei de fazer uma logo de graça, que ficou muito legal. Claro que não é a mesma coisa de um designer fazendo para você, mas, cara, sem grana tá bom demais. Então, eu vou pegar o link aqui para vocês.
colocar aqui no... É isso aqui. Cara, muito legal esse link. Com ele você consegue fazer uma logomarca para você de forma gratuita. Eles enviam em alta resolução para o seu e-mail. Enfim, é uma opção para quem está sem grana. Acabei de colocar aqui no nosso bate-papo o link, certo? Então você vai precisar ali de uma mínima identidade visual. Algumas cores definidas, uma logomarca, certo? Beleza. Você precisa definir um formato e principalmente manter um compromisso com o seu ouvinte. Esse podcast seu vai ser diário? Vai ser semanal? Vai ser quinzenal? Vai ser mensal? Como é que vai ser esse podcast? É ótimo. Esse podcast. Define aí a frequência que você vai colocar novos episódios. Isso é super importante para fidelizar os seus ouvintes. Ah, meu Deus, eu coloquei aqui todos os palestrantes e participantes. Pronto. Coloquei aqui o link para vocês. Pré-produção. Ixi, muitas pessoas aqui no nosso bate-papo estão comentando, mas está na opção todos os palestrantes. O restante da galera não está vendo o seu comentário. Então, toda vez que vocês forem comentar, deem uma olhada se está na opção todos os palestrantes e participantes. Ok? A pauta do dia, né? Então você precisa pesquisar, ter alguns números, fontes diversas e formatar o seu roteiro. Então dá trabalho, principalmente no modo de roteirizado. Convidados. Aqui vale pensar em quem você vai chamar para o seu episódio. Dá para você ter um olhar mais estratégico, do tipo, ai, nossa, vamos ser amiguinhos, vem aqui para o meu podcast e vamos trocar audiência. Você chama a sua audiência para assistir, você fala sobre seus projetos no podcast, vamos trocar audiência. Pode ser um olhar mais estratégico, mas não é uma obrigação. O mais importante é saber se esse convidado vai adicionar conteúdo ao seu ouvinte. Ele vai trazer algo novo, ele vai realmente... ele tem um conteúdo mais profundo, uma opinião diferente, ele vai adicionar o que à vida do seu ouvinte? Eu acho que essa é a principal pergunta para a gente avaliar aí, se vale a pena ou não. Equipamentos. Então, assim, o equipamento caseiro mais básico que você tem é celular, computador e fone de ouvido, ok? Esse é o mais simples que dá para começar. Inclusive, quando eu colocar o áudio da Dani, vocês vão ver que elas estão no 4º episódio e fazem com celular, computador e fone de ouvido. Assim, às vezes, né, nem fone de ouvido, celular e computador, e mandam brasa e fica muito legal. A dica que elas usam e que vale muito a pena para quem usar esse material é colocar uma meia, aquelas meias sociais, sabe meia social, que é meia fina? Então, colocar meia fina colocar o seu celular na meia fina, porque isso vai diminuir os ruídos e dar um pouquinho mais de qualidade pro áudio que você capta no celular. Essa é uma puta dica que eu aprendi com elas. Isso é o básico. Dica boa essa da meia, realmente, muito boa. Então, meia fina, aquela meia preta que homem trabalha, ou então meia fina de mulher mesmo. Bom, e os equipamentos profissionais? Porque se você não quer começar com o celular, quer já tipo, sair rasgando tudo, então não importa a cor, Nath. Importa que seja uma meia fina que já vai diminuir bastante os ruídos. Tem a equipe do Boa Noite Internet, do podcast, que é a Silvinha, do episódio que a Silvinha compartilhou com a gente. O Alexandre Maron, ele fez um PDF falando com preço,
falando de todos os equipamentos profissionais que é preciso para fazer um podcast mais robusto, enfim, mais profissional. E eu baixei e estou colocando aqui o link para vocês no... Ixi, não deu. Eu envio para vocês no nosso grupo, pode ser? No nosso grupo, eu envio para vocês esse material super legal que ele fez aqui, com preço, com descrição, para que serve, tudo bonitinho. Vocês me lembram? Vocês me dão um pedido lá no grupo para eu lembrar? Senão eu posso esquecer. Ok? Então, equipamentos caseiros, show, dá para fazer, dá para fazer numa boa dentro da sua casa com o que você tem. E tem a opção de equipamento mais profissional também. Bom, na produção, que é na hora H, na hora de estar gravando seu podcast, o mais importante é ter um mínimo de roteiro. Mesmo que o seu modo seja de mesa cast, que é aquele de mediar convidados. Tá? Então, você precisa ter uma pauta definida, né? Pesquisar minimamente sobre o assunto. E aí você começa com a apresentação do tema, cumprimentando os seus ouvintes, falando sobre o assunto que vai ser tratado, apresentando os convidados ou não, dependendo se você tiver. Nesse roteiro, você precisa definir umas perguntas que serão guias nesse processo. Então, pode ser que nem todas você faça, porque pode ir para uma outra via, mas uma base de perguntas ali para o seu convidado, por exemplo, é fundamental. Ou de tópicos, quando você não tiver convidados, você pode fazer uns tópicos interessantes para comentar aí, para falar com seus ouvintes. E, claro, fazer um encerramento. Então, né, se despedir dos seus ouvintes aí com uma marca sua, né? Basicamente, produção é isso. E aí vem produção. Pós-produção, que a gente tem que falar de edição. Programa de edição de áudio pago, Adobe Audition. Programa de edição de áudio gratuito, Audacity. Gente, muita gente famosa, sei lá, o Boa Noite Internet, por exemplo, eles usam Audacity em muitos episódios. E é um programa gratuito, tá? Dá para fazer muita coisa no Audacity mesmo, tá? Muita coisa, é gratuito. Mais um motivo para você não precisar gastar nada do seu bolso e um motivo para você começar agora. Só baixar no seu computador e mandar ver. Agora, o que eu realmente fico impressionada, assim, meu Deus, obrigada, Senhor. Sabe daqueles programas que a gente agradece por existir? Tipo o Canvas, eu agradeço ao Senhor pelo Canvas existir e ser boa parte gratuito. É o Anchor. Essa dica de ouro aqui, ó. O Anchor é muito legal. É muito legal porque é um programa que faz tudo para você num mesmo lugar. Então, você, pelo Anchor, aplicativo do Anchor, você grava o seu podcast, edita o seu podcast, publica e ele envia gratuitamente os seus episódios para o Spotify, para o Google Podcast e para o iTunes. O Apple é o iTunes, exatamente. O Apple Podcast. Então, no Anchor, você consegue enviar aí gratuitamente para esses distribuidores e assim as pessoas vão conseguir acessar os seus episódios. Então, a dica de ouro do programa, do aplicativo, que é o melhor de todos no sentido de custo-benefício, Anchor. Certo? Silvinha, você faz o seu no Anchor? Ou não? Ou não sabe?
Tá, não, usa o Adobe. Pois é, eu acho que essa é uma super dica aí de disponibilizar o InovaTalk em vários lugares. Bom, aí, beleza. Mandou, seu podcast tá lá no Spotify. Ok? Tá lá no Spotify, por exemplo. E aí? E agora? Bom, agora a ideia é divulgar nas mídias sociais, né? Que é, por exemplo, o lançamento, que é a última fase que o Anchor faz, né? Que é enviar para esses distribuidores que a gente chama, Spotify, iTunes, SoundCloud. SoundCloud é uma hospedagem, tipo o Anchor. Você fez o seu áudio no celular, então você vai precisar mandar para algum lugar, algum distribuidor, um deles é o SoundCloud. Tem o Spreaker também, tem esse R mesmo aqui, não é speaker, é Spreaker mesmo, com R. E no Spreaker, ele é pago, tá? Por que eu coloquei YouTube e por que eu coloquei site aqui? Porque, incrivelmente, as pessoas ouvem muito podcast pelo YouTube. Elas ouvem, sei lá, 1h30 de episódio de podcast no YouTube. É bem doido isso, mas muita gente faz isso. Então, se você tem um podcast, além de ser distribuído no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no Anchor, no Spreaker é pago, só se você realmente puder, vale a pena colocar o seu episódio no YouTube. E coloquei um site. Então, se o seu produto, se o seu projeto, podcast, ficou um pouco maior e ele tem um site, então você consegue subir o áudio para o seu site e o seu ouvinte pode ouvir por lá também. Então, é uma outra forma de distribuir seu conteúdo. Dicas marotas. Headliner.app. Esse site, headliner.app, é muito legal e é uma dica não só marota, mas outra dica de ouro na aula de hoje. Caraca, meu. Esse clube de realizadores tá barato, hein, gente? O headliner.app é um site que você envia o seu áudio para o site e ele faz vídeos desse áudio para você divulgar nas suas mídias sociais. Para stories, para Facebook, para o próprio YouTube. O quê? Como assim? Vocês já conheciam Headliner? Cadê Headliner? Esse é o Anchor. Uai. Ó. Headliner.app. Vou colocar no bate-papo aqui também. Ok? Vocês podem fazer uma conta gratuita. Eu fiz a minha conta. Ah, já caiu na minha conta aqui. Beleza. E aí você pode enviar todo o episódio e eles fazem o vídeo para você. É muito legal, muito. Eles fazem, inclusive, a transcrição do vídeo. Se, por exemplo, você faz o podcast e você tem um blog em que tem a transcrição do que foi dito no podcast, isso é incrível, isso é maravilhoso. O Mamilos faz isso, né? O Mamilos, além do tempo de podcast, que óbvio é em áudio, elas também transcrevem o episódio para quem quer ler. Eu acho muito foda. É gratuito, o Headliner, é só você enviar o seu arquivo que ele vai transcrever para você. É muito ganho de tempo. Audiogram. Wizard. Tá. Aqui você escolhe uma imagem
e ele pega o áudio do seu podcast e faz por cima como se fosse um vídeo para você compartilhar no YouTube. Opa, no Facebook, opa, no Instagram. Tô ficando doida, né, gente? Ó, você pode mandar escolher um arquivo em MP3, por exemplo, e ele vai fazer o vídeo para você. Você vai escolher a imagem de fundo, você vai escolher o título, certo? Você vai colocar uma legenda se você quiser. Puxa, eu não tenho nem... Será que eu tenho alguma coisa de MP3 aqui para mostrar para vocês? Só música. Pronto. Vou pegar aqui Ixi, tá em OGG aqui. MP3. Vamos ver se funciona com música. Mas, cara, com música não vai dar. Vou fazer assim, ó. Vou cancelar. Vou criar aqui um áudio rapidão, tipo de 10 segundos, para mostrar como é que faz aqui, pra gente ver. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Realizar, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre podcast. Os motivos para você fazer o seu e os primeiros passos para começar. Vamos, sejam muito bem-vindos, meus ouvintes. Putz, peraí, fiz errado. Calma, gente, vai valer a pena. Vai valer a pena. Olá, boa noite, ouvintes. Vamos começar agora o podcast Pode Realizar com Verônica Machado e o Clube de Realizadores. Será que ele vai gravar como MP4? Ou não como MP3? Let me see, let me see, let me see, let it go. Ai, foi MP4 e não MP3, gente. Que droga. Ai, vou fazer. Ótimo, consegui! Consegui, gente, que emoção! Agora eu volto aqui. Venho aqui. Abrir. Áudio selecionado. Vamos colocar aqui português Portugal. Será que só tem português Portugal? Português Brasil. Next. Selecione 10 minutos ou menos do vídeo. Está selecionado aqui.
Tá fazendo loading nas ondas. Ok. Next. Dá para escolher o formato que você quer. Ó, se você quer em stories de retrato, assim, se você quer quadradinho, você quer de paisagem, tá bom? Você pode escolher. Então, vem aqui em Next. Você pode escolher se você quer ter as ondas, que cor você quer as ondas. Então, por exemplo, eu quero laranjado, eu quero embaixo, eu vou adicionar um texto. Então, eu vou colocar assim, pode realizar. Vou adicionar uma imagem. Let me see. Vou colocar aqui uma foto minha, por exemplo, mas pode ser qualquer uma que você quiser. Crop. Beleza, tá vendo como tá ficando? Que legal. Foto. Olha que legal! Então, você pode escolher a geração aqui das ondas. Então, pode ser devagar, como pode ser lenta. Vou colocar rápida, cor do background, se você não for usar nenhuma imagem, né? Adicionar animação de progresso, deixa eu ver. Ah, que legal, muito legal. Save. Vai colocar o progresso. Que bonito! Ó, vou clicar em Create Project. Vocês estão aí? Vocês estão comigo no bate-papo? Estão curtindo tanto quanto eu estou curtindo? Tem alguém aí? Ele está criando. Então, assim, depois que você gravou o seu podcast, você joga aqui para o Headliner e ele vai pegar o seu áudio e vai transformar em coisas muito legais para as mídias sociais. Que lindo! Que lindo! E é gratuito! É gratuito, gente! O que vocês acham? Olha, ele abriu tipo uma linha do tempo para você editar o vídeo, inclusive a transcrição, porque às vezes a transcrição não vai certinha, entendeu? E aí você pode modificar e colocar a transcrição certinha. Então, por exemplo, aqui é um exemplo, aqui é a prévia. Olá, boa noite, ouvintes. Vamos começar agora o podcast Pode Realizar com Verônica Machado e o Clube de Realizadores. Que lindo! Que emoção, gente! Viu que legal? Dá para fazer para os stories também. Olha que legal! Ai, amei. Amei. Dá para você, inclusive, modificar aqui onde você quer como é que você quer que fique a legenda. Vou colocar aqui bold description. Tá salvando. E já ficou assim. Olá, boa noite, ouvintes. Vamos começar agora o podcast Pode Realizar com Verônica Machado e o Clube de Realizadores. Que bacana, minha gente! Amei. E agora, faz o quê? Aí agora aqui, por exemplo, vamos supor que eu já organizei aqui tudo, as legendas, já coloquei aqui como o que eu tenho que mudar. Ó, pode realizar, por exemplo, não é assim que eu quero que escreva. É assim. Já salvou.
Beleza, a gente clica aqui em exportar. E ele é gratuito se você fizer até 10 vídeos por mês. Olha que bom. O pago é ilimitado, mas até 10 videozinhos por mês é tranquilo, não é? Dá para usar bastante. Então, vai enviar para o meu e-mail com um vídeo de alta qualidade, de 720 por 720, mas eu posso colocar de 1080 por 1080, que é melhor ainda, mas vou colocar no menos para não demorar tanto, ok? Para adicionar intro, só na versão paga. Exportar meu vídeo e ele vai gerar meu vídeo aí a partir do meu áudio. Isso é bom demais, porque aí eu vou poder colocar nas minhas mídias sociais o videozinho super bonitinho aí. Bacana, né? Então, essa é a minha dica marota. Para finalizar, antes da gente passar para o áudio da Dani Ribeiro, que eu trouxe para vocês, vamos aqui ocupar os nossos ouvidos com qualidade. Então, se a gente está lavando louça, fazendo uma caminhada, indo para academia, cuidando das crianças, tomando banho, diversas atividades do nosso dia podem ser ocupadas com um podcast de qualidade, né? E é isso. A gente tem tempo para aprender mais coisas sim. Basta usar audiolivros ou podcasts para a gente entrar nessa onda. Finalizei, pessoal. Vamos ouvir o áudio da Dani? Que ela trouxe para vocês. Ó, aqui já fez o download. Rapidinho, no headliner. Posso fazer o download, já compartilhar no Twitter ou no Facebook. Que legal. Tem até um link aqui, ó, que eu copio. Tô colocando aqui no bate-papo, para vocês verem que funciona mesmo. Olá, boa noite, ouvintes. Vamos começar agora o podcast Pode Realizar. Que lindo! Ai, gente, que emoção. Eu adoro esses programas gratuitos que fazem muita coisa pra gente e facilitam a nossa vida pra caramba. Esse é o Anchor. E agora eu trouxe o áudio da Dani para ouvir. Então, são 9 minutos e 37 segundos. Infelizmente, ela não pôde estar aqui com a gente, mas ela preparou esse áudio com todo carinho, especialmente para vocês, para nós, né? Falando um pouco sobre a experiência dela no Divã das Duas, que começou agora o podcast dela. Eu acho importante, eu estava mais ansiosa por ela, para ouvi-la, porque a pessoa que está começando pode dividir com a gente os desafios, as vitórias realmente ali do início, né? Claro que uma pessoa experiente tem muito valor, mas uma pessoa que está começando é uma pessoa que resolveu fazer agora, sabe? Que está enfrentando as dificuldades do início. Eu acho isso muito bonito. Então, vamos lá. Pronto? Preparados? Vou pegar o bate-papo aqui. Pronto? Tudo certo? E quando começar a tocar, vocês vão me dizer se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, tá? Combinado? Sim? Ok? Tem alguém aí? Sim. Beleza. Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite para vocês que estão aí fazendo o curso com essa maravilhosa que é a Verônica. Agradeço muito a oportunidade de estar podendo falar sobre um projeto que eu comecei junto com a Paola e acredito muito nele. Porque o Divã das Duas, é o nome do meu podcast com a Paola, é um podcast voltado para questões do feminino, né? Então, todas as questões que envolvem o universo feminino, como carreira, maternidade, dúvidas, questões existenciais, estudo, vida acadêmica,
tudo que cerca o universo, né, da mulher, com todas as particularidades que nos são muito comuns, a gente fala no Divã das Duas, sempre pensando também numa questão, sempre voltando para uma questão como se fosse uma terapia mesmo, uma conversa entre mulheres sobre vários temas. Estamos no 4º episódio já, recentemente gravamos sobre viajar sozinha, né, mulheres que viajam sozinhas, e a cada episódio eu tenho aprendido bastante sobre como melhorar a nossa produção, melhorar o nosso trabalho, e a partir do 3º episódio nós conseguimos trazer convidadas para falar sobre. A Verônica, inclusive, foi a primeira convidada, abrilhantou muito o nosso episódio, eu fiquei bastante sem palavras mesmo, sobre como foi legal receber pessoas, porque a gente aprende muito recebendo as pessoas, trocando ideias, como diz a Verônica, vida inteligente na podosfera. Bom, a gente começou o podcast com uma ideia que eu sempre tive de ter um espaço para falar, porque acho que o espaço de fala para a mulher é totalmente legítimo e necessário. Nós, mulheres, temos que nos impor, temos que colocar a nossa voz no mundo, que a gente acredita, enfim, tudo que for possível para a gente se mostrar mesmo. E começamos com essa ideia que eu já tinha antes, falei com a Paola, que é uma pessoa que eu conheci muito recentemente, mas a gente se deu muito certo, se deu muito bem. E aí eu troquei uma ideia com ela gostou da ideia, e a gente começou a fazer juntos, a conversar, a planejar, a escolher nome. E foram várias e várias reuniões e cafés e cervejas para a gente pensar num nome. O nome saiu, que foi o Divã das Duas, e que eu e a Paola vamos receber pessoas, sempre pensando em 2 pessoas, né? Sempre pensando num diálogo, numa perspectiva totalmente dialógica, de aprendizado e de conversas muito sinceras, muito honestas, né? Sobre as nossas experiências. Um podcast fala disso, conforme já falei, os episódios, estamos no 4º agora. O primeiro que a gente gravou foi sobre o direito legítimo e genuíno de surtar, quando a gente está bem assim, mal, e o direito que a gente tem de surtar, né? Não dá para ficar sempre na pose, então foi isso que a gente quis passar. O segundo podcast foi sobre vulnerabilidade, que vai ao encontro desse tema de se mostrar, de ser sensível ao que acontece e, de fato, ser vulnerável, né? Se mostrar vulnerável para o mundo, baseado na pesquisa da Brené Brown sobre vulnerabilidade e vergonha. Então, a gente sempre tenta também trazer alguma mulher para o espaço, em algum livro, alguma revista, reportagem, matéria, sempre dialogando com outras mulheres, seja dentro do podcast, seja fora dele. Para gravar, a gente usa o celular, temos usado o celular, e a captação do celular tem nos surpreendido com a qualidade que a gente tem conseguido. Já gravamos uma vez com microfone também, um headset, que foi bem bacana, só que o áudio ficou bem estourado, porque fica muito perto da nossa boca, então não ficou legal. Mas a gente está pensando bastante em crescer, em aprimorar, em comprar equipamentos e poder trabalhar melhor sobre o episódio e tal. Uma dica que a Paola sempre coloca é colocar uma meia no celular, uma meia de nylon, sempre vestir o celular com uma meia de nylon para tentar diminuir ao máximo os ruídos. E tem sido muito legal, temos feito uma boa captação pelo celular, tratando o áudio no Audacity e fazendo e colocando o podcast no Anchor, que ele distribui para as plataformas, assim, como é que chama? Para as plataformas que escutam podcast, Spotify, Google Podcasts e outras. Se a gente pretende monetizar, daqui a um tempo ainda, não é o nosso objetivo para agora. Inclusive, vamos ter uma reunião depois do 4º episódio, que foi agora. A gente tem uma reunião para conversar, para alinhar como que tem sido,
Esse episódio que a gente recebeu uma pessoa muito bacana também, a Polly Marques, do Instagram, @viajagorda. E a gente falou sobre corpos não hegemônicos que viajam, né? O terceiro episódio que esqueci de falar para vocês foi sobre trabalho líquido, que a gente recebeu a Verônica, que foi incrível, e foi a primeira convidada que recebemos. Agora recebemos a Polly, e agora definitivamente a gente vai pensar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer, a gente vai monetizar e quais serão os próximos passos. A motivação para tocar o projeto, que eu sempre digo, é esse espaço de fala para as mulheres. É um lugar que a gente está precisando mesmo, expor as nossas opiniões, expor a nossa fala, e expor que a gente é vulnerável, expor que a gente é real em uma sociedade que diz que lá tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser feliz. E a gente não tem essas pretensões, não. A gente tem real pretensão de mostrar a vida como ela funciona. E é por isso também que eu dou um recado para vocês que querem começar um podcast, que é muito simples. Eu durante muito tempo tive essa ideia, mas sempre tive muita vergonha de começar. E o recado que eu tenho é faça, comece, pega o celular, começa a gravar, começa a organizar, faz um roteiro bacana. A gente sempre faz uns roteiros bacanas, sempre fazemos umas leituras semanais. Na verdade, o podcast é quinzenal, então a gente tem 15 dias para ler sobre o tema que a gente vai falar sobre. Temos 15 dias para convidar alguém. Temos 15 dias para preparar mesmo o que a gente vai fazer. Os momentos de gravação sempre são muito gostosos, assim. Eu sento com a Paola ou com alguma convidada, a gente sempre tenta fazer um momento muito descontraído, de pedir uma pizza, de tomar uma cerveja, um vinho, porque eu acho que só de termos essa troca quinzenal com outras mulheres e poder estudar determinado assunto para falar sobre ele já é enriquecedor bastante para gente, para nossa vida mesmo, para nossa alma, eu diria. E é isso, tem sido uma experiência muito, muito maravilhosa. As minhas inspirações de podcast têm sido o Bom Dia Óbvias, da Marcela Ceribelli, o Vozes do CBN, o Mamilos, da Juva Lauer e da Cris Bartz, para mim é uma grande inspiração. E, poxa, o Durma com S, do Nexo Jornal, são vários e vários podcasts, eu sou fissurada em podcast. E é isso, espero que tenha servido para que vocês se sintam motivados a começar a produzir, porque vale muito a pena. As trocas são poderosíssimas e é um espaço muito, muito legal, muito possível, muito ao alcance de todo mundo. E o preço é nenhum, né, gente? Você precisa ter um celular só, tá bom? Então, agradeço, Verônica, por esse espaço de poder falar com você e poder estar falando aqui com vocês. Desejo tudo de bom para quem está por aí ouvindo e mais, desejo também que vocês sintam-se corajosos para expor suas opiniões e como é que eu posso dizer, com muita garra mesmo. É um projeto que demanda um pouco de tempo, mas o importante é não desistir, é seguir com o que você realmente acredita. Parece um clichê falar isso, mas é verdade. Porque às vezes estamos cansados, não dá tempo de gravar episódio e tudo mais, mas mesmo assim tem sido uma experiência muito enriquecedora e muito válida, tá bom? Beijos, Verônica, muito sucesso para você também, para o seu curso, você é uma pessoa incrível. Obrigada por me convidar para poder falar aqui, tá bom? Beijos e beijos e beijos. Caso queiram me seguir no Instagram, @eu.dani_ribeiro. E o Divan das Duas é @diva das duas no Insta também, beleza? Lá a gente vai soltar todos os episódios. Beijos e beijos! Ih, a galera já foi, será? A Nath ainda tá aqui comigo. Nancy, Letícia, que eu vi agora, Ju, Gabi. Legal, né? Esse recado que ela mandou para todo mundo. Infelizmente, ela não conseguiu estar ao vivo com a gente para responder todas as perguntas, mas quem tiver dúvidas, com certeza é só procurar a Dani aí no Instagram e mandar uma mensagem para ela dizendo que ouviu o áudio dela aqui, que achou legal, que achou bacana, manda sua dúvida para ela. Vai ser muito legal, viu? É isso.
fechamos. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite para vocês. Gostaram? Foi bom? Foi médio? Foi mais ou menos? Estão inspiradas a fazer o podcast de vocês? Sim! Sim! Legal, legal, legal. Bom, é isso. Um beijo, gente.